Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, John Rosenstern com Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Como a maioria que sabe, estamos estudando Daniel e vamos continuar de onde paramos. Nós desviamos do assunto um pouco, falando do batismo com o Espírito Santo, mas vamos ensinar o texto mais uma vez. Capítulo 8 de Daniel, versículo 17, por favor, Lauren. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Porque essa visão se realizará no fim do tempo, fala do fim dos tempos, nos dias em que vivemos agora, se estendendo até o futuro. Daniel recebeu isso mais ou menos 2.500 anos atrás, há muito tempo. E o Senhor vai detalhar o que vai acontecer nos próximos dias, falando mais da grande tribulação. Mas, senhoras e senhores, estamos muito próximos desse tempo. Muito próximos. Não estou dizendo que o que estou te dizendo foi o Senhor que me deu. Acho que Ele me deu um pouco, mas sobre o tempo exato, quando irá acontecer, Ele não me falou. Mas creio que antes desses eventos acontecerem, eu creio que vai haver uma colheita de almas como o mundo ou a igreja nunca viu antes. Eu vou repetir. Eu acredito que vai haver uma colheita que virá após a grande tribulação, que isso é nos tempos do fim. Creio que mais pessoas serão salvas em breve e batizadas com o Espírito Santo em breve, mais do que já aconteceu antes. Creio que o Senhor me disse isso e tenho certeza disso, que esse ministério vai ter um papel importante nesse mover do Espírito Santo no mundo inteiro. E não vai ser só nos Estados Unidos ou em uns 3 países, mas vai ser no mundo inteiro que essa colheita vai acontecer. O Senhor me mostrou o design gráfico disso, isso há uns 10 anos atrás, no que diz respeito ao sonho que Faraó teve e foi interpretado por José. E foram 7 anos de colheita, de comida, de trigo que veio após 7 anos de tribulação, que foi um sinal da grande tribulação. E a colheita foi tão grande em relação ao sonho que Faraó teve, foi tão grandioso que José teve que construir armazéns por todo o Egito para guardar todo o trigo. Em segundo lugar, era incontável, e isso é muita coisa. Os egípcios eram conhecidos porque eles sabiam armazenar e anotar tudo, mas era uma colheita tão grande que não conseguiram numerá-la. E eles construíram armazéns e tudo mais. José era o líder e essa responsabilidade foi dada por Faraó para ele. E o Senhor me mostrou que essa colheita de trigo é típica do que está por vir. Vai ser uma colheita de almas e nada é maior do que isso. E eu creio que está para vir sobre essa nação e sobre o mundo em breve. Quero enfatizar isso, virá sobre o mundo inteiro. Senhoras e senhores, a igreja, eu creio também que ela nunca esteve em uma condição pior do que está agora. Mas, quando o inimigo vier como um dilúvio, o Senhor é capaz e Ele vai levantar um padrão contra ele. E esse grande mover de Deus que está por vir, que vai resultar na salvação de pessoas, vai se cumprir em breve. Vai se cumprir em muito breve. E
O que possibilita isso como nunca antes é essa rede de televisão e outras como ela. Tecnologicamente falando, o evangelho pode chegar aos 4 cantos da terra hoje como nunca antes, vezes 1 milhão. O Senhor me chamou para evangelizar o mundo quando eu era criança. Eu tinha 8 ou 9 anos, provavelmente 9 anos de idade. E ainda me lembro de um incidente. Estávamos em uma reunião de oração na casa da minha tia. Ela era irmã da minha avó. Ela era a mãe do Mickey Gillis, uma das mulheres que mais amava a Deus. Ela, juntamente com a minha avó, 2 das mulheres mais piedosas que eu já conheci. E coloco a Frances nessa categoria também, mas ela viveu em uma outra geração. E eu me lembro, naquela reunião de oração, me levantando, e a minha avó disse para mim: você sabe quanto tempo ficou deitado ali? Eu disse: acho que 10 ou 15 minutos. E ela disse: foram 3 horas. Eu estava em um transe. E tentando me lembrar, porque foi há muitos anos atrás, foi há 75 anos atrás, então não lembro de tudo. Mas eu lembro que o Espírito de Deus falou em uma mensagem em línguas e com interpretação. E disse que haveria uma colheita de almas que viria e eu ia participar. Eu tinha 10 ou 9 anos de idade, apenas 9 anos. E eu me lembro de sair da casa e eu sabia que Deus tinha me chamado para evangelizar o mundo, mas não sabia o que era aquilo. Eu só conhecia os missionários. E nem sabia direito o que eles faziam. De qualquer maneira, estávamos em um culto em Little Rock, no Arkansas. E isso foi há 30 ou 40 anos atrás. Estávamos em um coliseu lá, um auditório, não lembro qual foi. E depois do culto, naquela noite, um homem chegou no púlpito, um pregador, que tinha sido nosso pastor quando eu tinha 9 anos de idade, há vários anos atrás. Ele foi nosso pastor e era um irmão que amava o Senhor, era de Deus. E eu não o via há muitos anos. E agora ele era o secretário das Assembleias de Deus por todo o estado do Arkansas. E ele voltou e me disse como gostou muito do culto e falou: Jimmy, escuta aqui. Como eu disse, eu não via ele faziam acho que 20 anos. Então, ele disse: estávamos em uma reunião de oração, você, sua avó, sua tia, essas 2 senhoras que mencionei, sua mãe, o seu pai e eu também. Eu não acho que tinha mais ninguém ali naquela reunião de oração. Pelo menos ele não disse que tinha. E de repente veio uma mensagem em línguas e uma interpretação que disse: tem alguém aqui que vai tocar o mundo para Jesus. E ele disse: vou ser sincero, Jimmy, eu não acreditei que era de Deus, porque ele disse: o seu pai, ele era um ótimo cristão, mas eu não via ele fazendo aquilo. E ele estava certo. E disse: eu sabia que também não podia fazer. E eu olhei para você, e você era uma criança, naquela época, com 9 anos de idade. E ele pensou: eu acho que não, hein? Mas ele disse: irmão Swagger, eu estava errado. Eu estava errado. Deus vai te usar para tocar esse mundo para Jesus. É maravilhoso que Deus pode dar em uma pequena reunião de oração para pessoas que não são conhecidas no mundo, não são famosas e são pessoas comuns. Ele pode dar uma palavra que tem uma importância para o mundo inteiro. Só Deus pode fazer algo desse tipo. E ele disse: creio que vai acontecer. E senhoras e senhores, eu sou agradecido por tudo que o Senhor já fez no passado,
dou a Ele toda a honra e toda a glória. Mas, como te falei no último programa, precisamos da sua oração e da sua fé. Isso não pode ser feito sem o poder do Espírito Santo. Precisamos desse poder, o poder do Espírito Santo. E a unção do Espírito, o poder do Espírito Santo que convence para todos nós aqui, não só para mim, mas para todos nós. Nós precisamos disso, senhoras e senhores. E estou pedindo você para orar conosco e por nós. Ore conosco e ore por nós, para que Deus nos dê isso. Estou pedindo aquilo que é maior do que qualquer coisa que Ele já deu para qualquer um em relação ao evangelismo mundial. Jesus mesmo disse que o Espírito do Senhor está sobre mim. É disso que precisamos. Se o Senhor precisou, nós também precisamos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Precisamos dessa unção para pregar o Evangelho para o pobre, para curar os quebrantados de coração e pregar libertação para os cativos e a cura para os cegos e cura para os que estão feridos e pregar o ano aceitável do Senhor. Isso cobre tudo que tem sobre a humanidade. Toda necessidade possível está incorporada no que Jesus falou. E a única resposta é o Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E eu creio que antes de chegar esse tempo que Deus falou para Daniel, creio que veremos isso que acabei de mencionar. Uma colheita de almas. Escuta aqui. Quando o Espírito Santo começa a se mover, olha, de maneira poderosa, de maneira forte, não há limites para o que pode ser feito, certo? Quando oramos para que pessoas sejam salvas, como fazemos na medida que o Espírito Santo nos direciona e Deus toca corações, considerando que esse programa alcança não todo, mas grande parte do mundo, ele alcança a maior parte desse mundo. E o Espírito Santo pode se mover. O Senhor me falou, aonde o sinal chegar no mundo, pare para pensar nisso. Aonde esse sinal chegar, isso quer dizer que não existem limites para isso. Não existem limites. Ele disse, o meu Espírito vai também. O meu Espírito vai também. E aonde o Espírito de Deus começa a se mover, existem pessoas que estão pelo mundo inteiro que nesse momento estão debaixo de convicção. Eles não entendem isso. Se você perguntar, eles não sabem o que você está falando. Mas o que eles estão fazendo o resto da vida já não é mais interessante para eles. Eles estão vazios por dentro. E quando o Espírito de Deus começa a falar ao coração deles e com a vida deles, e ele pode levá-los para uma posição de santificação, é isso que Deus nos chamou para fazer, é abrir essa porta para que eles entrem por ela. O Senhor me disse há vários anos atrás, Ele disse, eles não podem, você está pedindo eles para orar, eles não sabem o que dizer, não entendem sobre oração, eles não estão salvos. Então você tem que liderá-los e orar com eles, falar para eles o que eles devem dizer. E muitos vão acreditar e eu vou salvar a alma deles. É a importância de orar. Eu tive um arder nos últimos meses, como nunca antes. Por isso aqui, que Deus vai nos dar uma colheita de almas. Uma colheita como o mundo nunca viu antes. Mas eu preciso disso, como já mencionei antes do intervalo, eu preciso do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Eu preciso disso e não posso viver sem isso. Sim, eu tenho o Espírito Santo, mas eu preciso de receber poder do alto, certo? Vocês estão entendendo? Sim, Senhor, sim. Olha, o processo, e talvez vamos continuar como começamos o último programa. Mas o processo do Pentecoste
É um processo de colheita. Ele é verdade, é uma colheita e representa a colheita. Então, a vinda do Espírito Santo com todos os benefícios da nova aliança no dia de Pentecoste mostrou que esses benefícios, 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. E alguns minutos depois, 5.000 pessoas foram salvas. O mundo virou de cabeça para baixo com a entrada do Espírito Santo para habitar, viver e mudar pessoas por dentro, que estabelece o caráter, e através do batismo com o Espírito Santo que nos dá poder, como você mencionou. Mas sempre devemos conectar o Pentecoste com a colheita, porque é o tempo da colheita. E nos avivamentos que aconteceram no princípio do século XIX, 1906, o Pentecoste apareceu em cena, e você pode olhar para a história e você pode ver 250 anos de preparação, desde a época do Wesley até 1850, quando você viu grandes homens de Deus, o A.R. Torrey, pessoas que estabeleceram ou foram uma fundação para o tempo de quando o Espírito Santo foi derramado. E quando ele foi derramado, por volta do século XIX, começou um mover que circulou o mundo. O Canadá, lançou igrejas pentecostais, estabelecendo elas. Canadá, o Houston, no Texas, até países da Escandinávia. Haviam outros dois, e claro, na América. Mas hoje em dia, quando você inclui os movimentos carismáticos dos anos 60 e 70, você tem 1 de cada 3 cristãos que dizem ser cheios do Espírito. E isso vai variar de grupo para grupo, mas 1 de cada 3 cristãos são pentecostais, se formos usar essa terminologia. De onde você tem essa informação? Essa informação vem do irmão Holcroft, e ele estava apenas passando pela história. Em 1980, 1 de cada 3 cristãos estava experimentando o mover ou movimento pentecostal. E nós fomos parte disso, verdade. Irmão Swagger, se você pensa bem sobre isso, o Espírito Santo sempre faz algo com propósito. É verdade. Não é para demonstração, não é para que venhamos a construir outdoors falando, temos milagres aqui, mas é para que o poder de Deus flua em nós, não só nos transformando, que isso já é um testemunho, mas nos ungindo para fazer a obra. Então hoje estamos vivos em um tempo onde o Pentecoste e o poder do Espírito Santo estabeleceu a estrutura denominacional do mundo. E há uma razão para isso. E é o que você falou, que é a colheita. É a colheita. É tempo de colher. E o poder do Espírito Santo foi liberado. Um dos pensamentos que predominam o século XIX, com o derramar do Espírito Santo, não só na Azusa, mas em Gales e outros países da Escandinávia, como no Canadá também, era esse conhecimento de que, com o mover do Espírito, vinha uma preparação para a segunda vinda do Senhor. E isso estava na mentalidade de cristãos pentecostais. Viviam sempre tentando trazer pessoas para o conhecimento de Cristo. Já se passaram 100 anos desde que isso aconteceu. Mas, olha, o poder que existe agora e está nas pessoas, se eles apenas cederem, se permitirem que Deus faça o que Ele quer fazer. Existe um mecanismo agora que pode trazer essa colheita. As igrejas, elas vão ter uma parte nisso, mas não vão iniciar. Vai ser iniciado por equipamentos como aqueles ali, que transmitem para o mundo inteiro. E faz isso em um curto período de tempo. E o Espírito Santo se movendo, e como Ele é capaz de fazer, e pode colocar as pessoas de joelhos em pouco tempo. E muita gente vai ser abençoada e ajudada por isso. Mas não vai ser a igreja que vai iniciar isso. Sim, o que estou dizendo é que a preparação para a vinda do Senhor incluiu línguas, ou a língua grega, que se espalhou pelo mundo inteiro.
Você está falando da primeira vinda. Sim, a primeira vinda do Senhor. E vemos também que foi um tempo de decepção, não é? Pessoas que amavam a Deus ficaram decepcionadas porque não estavam recebendo o que eles queriam. Pessoas que amavam os deuses gregos, eu quero dizer, os romanos construíram as estradas e era o tempo perfeito para a vinda do Senhor. E eu acredito que isso está acontecendo de novo. E o Pentecoste tem um papel importantíssimo nisso, porque agora o Pentecoste de hoje em dia parece estar diminuindo. Mas quando você tem a verdade, irmão Swagger, que está viva no coração das pessoas, você pode soprar sobre ela e vai voltar a viver. Volta à vida e volta a pegar fogo de maneiras que te surpreende. Então, se você tem um canal de televisão como a ponta da lança, e você tem uma rede de TV que está no mundo inteiro, e você tem pessoas que foram parcialmente ou totalmente impactadas, ainda que não estejam tão ativas, você ainda pode ter trabalhadores para a colheita rapidamente. Eu não sei de outro ministério de televisão, não sei, então não posso responder, que estejam buscando e tentando salvar as pessoas. Eu, pelo menos, não sei. Eu também não. Talvez, se eu fosse assistir todos os canais, eu tenho certeza que aprenderia mais. Só que eu não fiz isso. Então, não posso responder por eles. Não posso. Mas eu posso responder por esse ministério. E esse arder que sinto em minha alma, olha, o Senhor, isso em 1990 ou 91, talvez 92 ou 93, ele, em uma das reuniões de oração da noite que aconteceram ali no culto do Crossfire do Gabriel, o Senhor me levou, acho que foi ao capítulo 11 de Lucas, não é mesmo? Na parábola dos 3 pães. Naquela noite ele me levou para um mover poderoso do Espírito. E eu aprendi que quando o Espírito de Deus se move mesmo, ele está te dizendo algo e você tem que ouvir. E ele me levou para o capítulo 11 com um homem que tinha um amigo que veio até ele na jornada e ele não tinha nada para colocar diante dele. Ele foi até a casa de um amigo que já era meia-noite e o acordou. E disse, você pode me emprestar 3 pães? Eu tenho um amigo que chegou de viagem e não tenho nada para colocar diante dele. O homem falou, volte amanhã, meus filhos estão dormindo e se eu levantar vou acordar a todos, então volte amanhã. E o Senhor disse que ele não quis aceitar não como resposta, mas por causa da persistência daquele homem, ele se levantou e deu a ele tudo o que ele precisava. Por isso Jesus disse, busque e você vai encontrar, peça e você vai receber, bata e a porta vai se abrir. E ele disse, o que eu vou fazer e quando eu vou fazer, ele disse, não vai ser em um tempo oportuno e vai parecer que eu estarei dizendo não para você. Mas não pare, continue acreditando, continue pedindo, continue batendo e eu vou abrir a porta. Amém. O nosso tempo acabou e muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Acredito que falamos algumas coisas que você ou todos nós precisávamos ouvir. E creio que Deus vai fazer coisas poderosas. Diga para outras pessoas sobre o estudo na palavra, tá bom? Faça isso, pois vai abençoá-los e vai abençoar você também. E por favor, não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.